Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Lorenzo, trabalhador dessa casa e do Movimento Espírita. E hoje nos coube conversar sobre autoconhecimento e oração. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para começar os nossos trabalhos. Então, elevando o nosso pensamento em Deus e a Jesus, vamos orando e pedindo do fundo do coração que comecemos mais uma palestra doutrinária que visa nos ferramentar um pouco para o nosso dia a dia e para a nossa evolução. Aproveitamos, pedimos licença ao plano espiritual, aos diretores espirituais dessa casa e ao nosso patrono, Bezerra de Menezes, que nos intua para que a gente consiga atingir todos os objetivos traçados pela espiritualidade para este trabalho tão importante que é o autoconhecimento e a oração. E que os nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor, de harmonia e de muita compreensão mútua com as nossas faltas, pois as temos e em grande quantidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, no templo de Apolo, na cidade de Delfos, existia uma frase que dizia que a natureza não dá saltos. E nós também não. Né? Isso serviu também para definir a questão da origem das espécies, da evolução de Darwin. Né? Então, a gente tem a consciência de que, primeiro, conceituando as nossas encarnações, porque reencarnamos aqui, é importante refletir sobre isso. Nós não reencarnamos aqui para trocarmos de roupa. Né? O espírito que troca de roupa é imortal. Hoje, eu estou Lorenzo. Nas minhas outras encarnações, não fui Lorenzo, mas sou o mesmo espírito que vem desde o átomo granjeando conhecimento, né, externo e conhecimento de mim mesmo, para poder evoluir. Então, quando a gente fala que a natureza não dá saltos, é porque, na realidade, a gente precisa de um tempo para fazer essa evolução. Uns fazem mais rápido, outros fazem mais devagar. Mas o que a espiritualidade nos diz é que todos nós estamos em evolução. Que nós podemos parar no tempo, né? Perder tempo parando, ou seja, não evoluindo, mas não involuímos, ou seja, a gente não volta para trás das conquistas já amealhadas ao longo do tempo. Lembrando-se sempre que desde o átomo até o arcanjo é uma jornada fantástica para o ser humano. Essa jornada é a que fez Deus nos criar e para depois nos juntarmos a Ele, como seres celestiais. Então, estamos na metade do caminho, né? Já chegamos ao reino hominial, mas do reino hominial para o reino angelical, ainda tem uma quantidade de tempo aí irrestrita que a gente, de repente, não consegue nem mensurar isso. Uns vão chegar mais cedo, outros mais tarde. Mas, para que eu entenda que toda a encarnação que me dão é uma oportunidade de autoconhecimento e automelhora. E é para isso que nós reencarnamos. É para conhecer-nos e evoluirmos com esse conhecimento. Né? Então, Joana de Ângeles diz que, no livro Descobrimento, que compreender que é mais fácil esse processo quando a gente consegue compreender que somos seres imortais e imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos mais da carne. Não precisaríamos mais reencarnar para aprender com a dor, com as provas, com as expiações, a evoluirmos sem nos queixarmos, né? A gente se exercendo a máxima de que a gente entende o processo evolutivo, entende por que a gente sofre, entende por que a gente espia, entende por que a gente passa por provas.
Mas quando a gente começa a conhecer esse processo começa a ficar mais tranquilo. A gente tem que saber que os nossos potenciais por hoje, eles são limitados, mas os nossos potenciais futuros, eles são incomensuráveis, eles não têm limites. Né? Nós nos transformaremos em seres angélicos. Hoje a gente não acredita muito nisso, né? Mas esse vai ser o nosso final. Né? Nós vamos para os planetas celestes e vamos ser seres angélicos, ajudando toda a humanidade, todas as casas do meu Pai, todos os planetas, aonde for necessária a nossa presença. Aí a gente vai começar a ajudar as pessoas a evoluírem, uma vez que a gente já se ajudou e evoluiu. Né? Então, essa evolução contribui para uma sociedade mais rica, mais justa, mais perfeita. Né? E é isso que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar, ao longo do tempo, se conhecer. Né? Por quê? A gente se olha no espelho, a gente tem a plena consciência de quem somos. As pessoas, normalmente, não têm consciência de quem somos. Nós, com certeza, temos essa consciência. Quando a gente começa a ter essa insatisfação depois da gente se conhecer de quem nós somos, e temos a necessidade, e a vida nos impele, e o processo evolutivo nos impele a melhorar, a gente começa a aprofundar nesse processo de autodescobrimento, né? Essa insatisfação pelo que a gente é, pelo que a gente possui de bom dentro da gente, ou de ruim. Né? A gente começa a fazer esse autoconhecimento. Esse desejo sincero de mudança vai fazer com que a gente consiga realizar, ao longo do tempo, ao longo das encarnações, essas mudanças. Né? E a persistência é a chave. O trabalho árduo, o trabalho duro de desenvolver-se é a chave do sucesso. Né, da gente nunca desistir dessa evolução. Está muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir, exige muito esforço. Não. A gente tem que se aceitar imperfeitos como a gente é e tentar melhorar. Essa é a chave do sucesso. Essa é a chave que Jesus nos deixou nas suas mensagens, que se não fosse passando por ele, ninguém ia chegar na casa do Pai. E o que é isso? Não conseguiríamos chegar à casa do Pai se a gente não desenvolver as qualidades, as virtudes que Jesus nos deixou como essenciais para a nossa evolução. Né? Ele disse que a expressão máxima dessas virtudes é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas não há salvação por hora. Né? A gente sabe que o soldado, quando descobre ao longo do caminho também essa necessidade, mesmo que tenha errado muito, ele é aquele trabalhador da última hora. É aquele que se convenceu de dentro para fora, de dentro do seu coração, que é necessário fazer essa mudança para que a gente persista na evolução, na nossa senda, e é para isso que nós somos criados, para evoluir, buscar o conhecimento. O conhecimento vos libertará. Qual o conhecimento? O conhecimento que nos vos deixar livre de todos esses dogmas, de todas essas coisas que a gente acha que são importantes e começar a praticar efetivamente o amor incondicional, que é a expressão máxima da caridade. E para isso acontecer, eu tenho que começar a me conhecer, tenho que começar a me amar do jeito que eu sou. E tentar fazer uma mudança dessa maneira de que eu me encaro. Né? Se eu não estou contente, se eu acho que eu errei aqui, se eu acho que eu errei ali, eu paro, penso, vejo uma maneira melhor de realizar isso, vou pedir perdão para quem eu prejudiquei, mesmo não tendo a intenção. Vou entender o processo, né? Vou deixar o ego de lado e pensar mais na minha evolução. Né? Deixar de ser egoísta, deixar de me cultuar, para cultuar a evolução inteira, que não depende só de mim, depende de mim e de toda a humanidade. Né? A própria evolução do planeta, que está acontecendo nessa fase de transição planetária. E é importante que eu entenda isso na fase da transição planetária, porque a transição planetária é inexorável.
Ou seja, está acontecendo e vai acontecer ainda dentro de um período. E nós somos aqueles que estamos nesse ônibus na hora da baldeação. Ou descemos na nossa estação aqui na Terra, ou seguiremos viagem a outros planetas primitivos, porque nós não, uma vez que não conseguimos nos mudar e conseguimos continuar fazendo o mal e pensando o mal, e deixando de se contagiar por toda essa coisa ruim que tudo nos leva a odiar as pessoas, porque as pessoas não pensam do jeito que a gente pensa, porque as pessoas não são como a gente é, não agem como a gente age, e a gente tem que odiar porque é diferente. Não. Quando a gente entende o processo, a gente não odeia mais ninguém. A gente pode até sentir pena do processo, porque as pessoas às vezes não entendem isso. Então, no momento que eu odeio alguém, eu estou trazendo isso para dentro de mim. Vai fazer mais mal para mim do que para a pessoa que eu estou odiando. Porque ela vai bater na pessoa, só que a pessoa vai receber ou não de acordo com as suas realizações, seus pensamentos, seu padrão vibratório, suas ações e pensamentos. Mas ela vai voltar por ação e reação até a mim, imantada por tudo aquilo que vibra com aquele ódio que eu estou mandando, seja, sei lá, esses ódios que as mídias fazem a gente sentir das pessoas que são diferentes. Se elas estão errando, se a gente está enxergando isso, é um problema delas, é um problema individual, elas vão ter que resgatar, e todos nós resgatamos todas as nossas ações, por menores que sejam. Isso o Evangelho nos diz. Nós vamos resgatar, mesmo as pequenas coisas, os pequenos maus feitos que a gente faz para os outros. Assim como a gente vai gozar dos benefícios dos nossos bem-feitos. Então, tudo na vida é um equilíbrio. E o autoconhecimento também é um equilíbrio. Por quê? Porque eu entendi a possibilidade de me melhorar, eu entendi a possibilidade de me autoconhecer, eu entendi o processo, eu entendi que é importante, né? A gente está insatisfeito com a gente mesmo, e a gente tem que ter capacidade emocional de crescer, não pode ter medo. Tem muita gente que não sai do seu status quo, ou seja, do seu assento, por medo, por conveniência, por preguiça. Por quê? Porque o melhoramento ele demanda esforço, demanda um trabalho duro, como a gente já falou. E sempre vai demandar. Por quê? Porque a gente é muito imperfeito. A gente não foi criado... A gente foi criado ignorante, mas não foi criado mal. O mal fomos nós que, pelo nosso livre-arbítrio, ao longo das nossas bifurcações da vida, a gente foi escolhendo o lado, às vezes, menos trabalhoso, que é o até de praticar o mal. A gente sabe que ser diferente numa sociedade vai demandar um custo emocional para nós, sim. Mas o espírita ensina pelo exemplo. Ele primeiro insere os conhecimentos em si e coloca em prática, para que as pessoas enxerguem as mudanças emocionais, as mudanças humanas que aquele sujeito está fazendo. E se ele acreditar que aquela pessoa pode mudar, ou seja, nós podemos mudar, ele também, às vezes, vai querer entrar no processo dessa autoconhecimento, dessa mudança. Isso é natural para o ser humano. Então, por isso que a gente diz que o espírita ensina pelo exemplo. Ele pode ler, ele pode ouvir palestras, enfim, mas na realidade chega um ponto que a gente, conseguiu o conhecimento, e o que a gente vai fazer desse conhecimento? Tudo que a gente fizer desse conhecimento vai partir do autoconhecimento, né? Do conhece-te a ti mesmo. Uma vez isso tranquilo, uma vez que a gente entenda o processo de melhoramento que é necessário e imprescindível nesse momento de transição planetária para que a gente continue no planeta Terra, a gente vai ter que vibrar com o mundo em regeneração, e aquelas pessoas que não vibrarem com o mundo em regeneração
possivelmente serão retiradas desse plano para ir para um orbe mais primitivo. O Joana de Ângeles já falou sobre isso no livro Transição Planetária. Então não existe nenhum mistério, nenhum segredo sobre isso. A gente está reencarnando na Terra por imantação dos nossos padrões vibratórios com os padrões vibratórios da Terra, que hoje, por hora, ainda é um planeta de provas e expiações. E isso, às vezes, faz com que a gente entenda todas essas barbaridades que ocorrem no nosso mundo. Né? Essa semana, a gente chegou ao nosso conhecimento que uma pessoa religiosa estava orando para que uma pessoa doente de Covid grave morresse porque ele era homossexual. Isso não é professar o mal? Que valor tem essa pessoa religiosa com esse tipo de comportamento? Ela não conseguiu se modificar. Ela está odiando alguém porque esse alguém é diferente dela. E quantos não odeiam pela cor, quantos não odeiam pelo sexo, quantos não odeiam por tudo? Aí é um leque de ódios que vem sendo feitos ao longo da humanidade, muito também infligido, ou ajudado, ou amplificado pelas nossas religiões. A religião ela tem que servir para nos religar a Deus, nos levar ao divino. E essa arquitetura do universo feita por Deus, ela exige que nós evoluamos. Porque senão, a gente vai voltar a ter que encarnar, vai voltar a ter provas e expiações, vai voltar a ter que passar por pandemias. E aí a gente passa por uma pandemia mundial, que já levou milhões de pessoas no mundo. No Brasil, quase 370 mil mortos. E essas pandemias vêm para nos ensinar, vêm para a gente dar uma parada naquilo que a gente estava fazendo e entender a necessidade de mudança, porque se a gente continuar com o estilo de vida que a gente vinha levando até aqui, nós vamos ter outras. Se a gente não começar a se preocupar com o próximo, se a gente começar a não usar a máscara, não usar álcool gel, não manter o distanciamento, nós vamos continuar perpetuando a peste. E a peste é um dos motes da lei da destruição. E a lei da destruição diz que essas destruições necessárias, uma delas é a peste, elas servem para fazer com que alavanque a evolução do ser humano. Só que o ser humano tem que entender o processo que está passando e entender a necessidade do seu autodescobrimento para melhorar-se, para que isso não seja mais necessário. Eles dizem que nos planetas, a diferença dos planetas mais adiantados é que o mal vai ser sobrepujado pelo bem e o mal só vai terminar nos mundos celestes. Mas a diferença disso é que essas catástrofes, essas pestes, tsunamis, enfim, essas coisas todas, elas vão perdendo a intensidade à medida que o planeta evolui. Então, para que a gente acabe com a peste, acabe com as calamidades, basta a gente começar a mudar o nosso padrão vibratório e o padrão vibratório de todo mundo. Está nas nossas mãos. Jesus já dizia, vocês podem mais do que eu. Vocês têm o mesmo potencial de realizar as coisas que eu tenho, só que eu acredito nisso. Eu vivo isso que eu faço. E nós, pelas nossas imperfeições, não acreditamos na gente. Mas nós temos que começar a fazer isso. Nós temos que começar a pensar como fazer ferramentar isso para que a gente consiga obter o sucesso nessa evolução. E o autoconhecimento parte por aquilo que Santo Agostinho deixou para nós como uma maneira de se fazer a reforma íntima. E a reforma íntima é uma das ferramentas que Jesus nos deu, através das obras básicas do Espiritismo, como instrumento de alavancamento do progresso individual.
que Santo Agostinho disse? Faça como eu fazia. Quando eu termino meu dia, eu faço uma análise consciencial de tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu pensei. E se efetivamente eu pensei ou agi mal com alguém, eu vou ressarcir isso. Ou eu vou pedir desculpa, ou vou fazer de uma maneira que eu beneficie quem eu prejudiquei, mesmo sem ter tido a vontade de prejudicar. E aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de certo, eu amplifico. Porque se aquilo é bom, se eu fizer com mais intensidade, mais vezes, eu vou amplificar o bem. E quando eu amplifico o bem, eu modifico o meu padrão vibratório. E quando eu modifico o meu padrão vibratório, eu começo a me melhorar como ser humano. Essa é a nossa carteira de identidade espiritual, o padrão vibratório. Não é quem somos, não é o que vestimos, não é os títulos que temos, não é onde a gente mora, não é o carro que a gente dirige. A nossa carteira de identidade espiritual é o que pensamos e o que fazemos, de bom ou de ruim. É assim que a gente vai ser reconhecido pela espiritualidade. E no mais das vezes, quando a gente nasce aqui, a gente nasce com uma mochilinha cheia dos erros e coisas que a gente deixou para trás e não conseguiu resolver, mas essa mochila, quando a gente desencarnar, ela tem que estar mais leve do que quando a gente entrou. Porque a gente viu que a humanidade não dá saltos, a natureza não dá saltos, e nós também na evolução não damos saltos. Então a gente vai fazer aquilo que é possível ser feito por nós de melhoramento. E como é que a gente faz isso? O que fez Santo Agostinho? Analisa o que tu fez durante o dia e tenta modificar o ruim e perpetuar e até aumentar o bom. Mas para que isso aconteça, eu tenho que fazer uma análise de quem eu sou. E a reforma íntima parte disso. Ela parte de que eu coloque num papel meus pontos positivos, os meus pontos negativos. E do fundo do coração, eu preencha esse formulário das coisas ruins e das coisas boas que eu faço. Então, como Santo Agostinho nos deixou, eu tento resolver as coisas ruins, item por item, não todos ao mesmo tempo, que eu não vou conseguir, mas item por item, os mais importantes, e perpetuando as minhas características boas e aumentando, potencializando essas características boas, que eu também já consegui amealhar ao longo do tempo. Né? A gente, ao longo do tempo, com essas milhões de encarnações que a gente teve, a gente já foi bandido, a gente já foi gente do bem, a gente já foi vítima, a gente já foi algoz. Se a gente tem essa perspectiva de que a gente não é perfeito, a gente é realmente imperfeito, e estamos todos em evolução, fica mais fácil eu entender isso. Fica mais fácil eu entender o que eu tenho que fazer para melhorar essa minha existência. E a minha existência é como espírito. Não é como Lorenzo, é como espírito imortal ao longo dos milhões de anos que a gente já vive. Imagina a jornada do átomo até chegar ao reino hominial. A gente já passou pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e chegamos no hominial. Agora nós temos que ir para o angelical. E eles dizem que a distância é a mesma, do átomo até o hominial e do hominial para o angelical. A gente pode medir essa distância? Não, porque isso vai depender daquilo que a gente fizer daqui para frente para se melhorar. A quantidade de esforço envolvido nisso, para que a gente consiga passar por cima desses atavismos que a gente traz negativos das outras encarnações. O tempo que eu vou levar é meu. Aí é que entra a beleza do livre-arbítrio. Eu vou levar mais tempo ou menos tempo para chegar a ser um ser ascendido, vai ser de acordo com os esforços e a vontade que eu tenho, efetivamente, da mudança. E de como eu encaro a necessidade dessa mudança. Então, existe esse ferramental da reforma íntima. E a reforma íntima é fundamental para que a gente possa entender todos os outros ensinamentos básicos que Jesus nos deixou. Para que eu consiga amar a mim mesmo e amar aos outros, e amar a Deus, eu tenho que começar me amando. Porque se eu não conseguir me amar, como é que eu vou amar os outros? Eu tenho que começar a me perdoar por aquelas coisas erradas que eu fiz, já fiz. O que eu vou fazer com isso?
Eu vou pegar esse limão e fazer uma limonada, ou eu posso ficar chupando limão amargo para o resto da minha vida e das minhas vidas, lamentando alguma coisa errada que eu fiz, e eu vou fazer, e eu fiz porque eu sou em espírito imperfeito. Mas não importa o erro que a gente tenha cometido, importa a gente ressarcir esse erro através das nossas ações. E eles dizem para nós, a espiritualidade superior, que cada ação positiva que a gente fizer, a gente anula uma ação negativa. Então, se a gente sabe o processo, sabe a chave, a gente tem que começar a colocar isso em prática. Mas também, além da reforma íntima, nós temos esse processo lindíssimo que é da oração, que faz a gente se conectar, segundo André Luiz, orar constitui uma fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida à vida do coração. Então, quando a gente se conecta pela oração ao divino, essa divindade desce até nós, essa divindade invade a gente, se a gente efetivamente estiver com vontade de fazer essa mudança. E quanto mais a gente orar, mais a gente vai estar conectado ao divino, a Deus. Quanto mais a gente orar com o coração, e menos com fórmulas, menos com decoreba de oração, mais a gente vai estar falando com Deus, mais a gente vai estar falando com o nosso próprio coração. E eles nos dizem que, por vezes, nenhuma oração chega a Deus direto, chega aos prepostos. Mas eles dizem também que, às vezes, uma mãe desesperada, que ora do fundo do seu coração, às vezes a oração tem o poder de chegar a Deus. Olha que importância de como a gente se coloca perante a oração. Olha que ferramenta importantíssima para a evolução. A gente conhece gente que no mundo mundano já deixou de fumar orando, sem precisar de tratamento, só com a questão de orar com o coração e pedindo a Deus para que ajudasse a largar esses vícios, né? E aí entra o cigarro e entra tantos outros. Mas vai depender daquilo que a gente acredita e da maneira como a gente faz. A oração sem ação, a gente brinca, né? Ora, ação. Né? Orar com ação. Ou seja, só orar não vai resolver o problema da gente. Agora, orar e agir, na reforma íntima, essa é a fórmula perfeita do autoconhecimento e, por isso, da melhora que nós vamos ter individual do nosso espírito. E conseguindo nos melhorar individualmente, a gente consegue irradiar, intuir, a gente consegue fazer com que as pessoas enxerguem como é importante essas mudanças para o bem. A gente consegue ensinar pelo exemplo. E quando a gente ensina pelo exemplo, a gente ensina com o coração. Ninguém aprende goela abaixo, empurrado goela abaixo. Eu só vou amar aquilo que eu entender. E eu só vou entender aquilo que me for explicado ou me for exemplificado. A fórmula é simples. Os ensinamentos que Jesus nos deixou são muito simples, mas são muito trabalhosos. Imagina, ama a Deus, a ti e aos teus irmãos como a você mesmo. E aí ele parte para uma coisa muito mais profunda e muito mais exemplificativa. Ama o teu inimigo. O que ele quis dizer com isso? É não pensar mal. Aquelas pessoas que são diferentes da gente ou pensam diferentes da gente. A gente orar por elas, para elas buscarem a luz, para elas buscarem aquilo que está preservado para eles, ou reservado para eles nessa evolução. Que Deus já planejou para eles, a espiritualidade já planejou para eles. Que eles consigam enxergar a luz, que eles consigam enxergar os caminhos que vão fazer toda a diferença do mundo para as suas existências. Então, ao longo do tempo, a gente vai modificando os nossos pensamentos, a gente vai modificando as nossas ações, a gente vai modificando o planejamento que a gente já tinha feito para um planejamento melhor.
E isso faz com que o nosso padrão vibratório melhore. Isso faz com que esse padrão vibratório, por vezes, nos proteja até da pandemia. Energeticamente nos proteja até da pandemia. Porque eu só vou atrair aquilo que eu professo. E quando eu consigo entender esse processo, eu passo tranquilamente por uma pandemia, e se for o caso de eu pegar essa peste mesmo com todos os cuidados, que ela me sirva de lição, que ela me sirva, que eu sirva de exemplo para as outras pessoas, de como passar por uma dificuldade, como passar por uma prova. E essas coisas testam a nossa fé. Elas são expiações e provas, porque elas testam a nossa fé e, por vezes, são resgates que a gente tem que passar em outras encarnações. Então, pessoal, o autoconhecimento e a prece são duas ferramentas utilíssimas para o meu desenvolvimento, para a minha evolução como ser humano. Quando a gente consegue entender isso, a gente é mestre do nosso futuro. Se queres saber o que você vai ser na próxima encarnação, observa o que você está fazendo hoje, aquilo que está professando hoje e aquilo que está fazendo hoje. Era isso, meus irmãos. Muito obrigado pelos seus tempos. E agora vamos fechar com uma oração. Agradecendo a Deus e ao plano espiritual por as intuições, por todos os ensinamentos que nos trouxeram, que vão alavancar e ferramentar a nossa evolução individual e coletiva. Que consigamos sair dessa palestra com mais ferramentas para se melhorar e melhorar as pessoas que estão na nossa volta. Que assim seja, graças a Deus.